Olá, é uma honra te receber aqui no canal Ana Encanta para essa leitura para o seu signo, você de Libra, onde a gente vai ver uma previsão para o ano de 2022 no seu profissional, que vem para você no seu trabalho, carreira. E se surgir alguma coisa relacionada a finanças, eu falo também, mas não está acontecendo com os outros signos. Lembrando que já tem 2 vídeos que eu publiquei nas semanas anteriores, também com previsão para 2022 para o seu signo. Te convido a clicar no link ou da descrição ou no card para assistir essas leituras também. E você pode assistir ao seu signo de ascendente, lua, e eu estou sugerindo Marte, porque simplesmente é um signo que é um planeta que fala dos impulsos, da ação, das paixões na vida. Então pode se relacionar com o seu profissional. Mas vamos ver aqui para você de Libra o que 2022 traz para o seu profissional, começando aqui com o que vem de positivo para você. As bênçãos, as oportunidades. A gente tem o rebelde, o imperador, o 2 de ouros, momento a momento, um carro de som passando, e a última carta aqui. Vamos ver o que sai se o som não fica uma porcaria com esse carro de som oferecendo peixe. Não vou aceitar porque eu estava completamente desconcentrada. Desaceleração. Bom, primeira coisa que eu preciso pontuar aqui é que as 3 cartas que a gente tem, elas são bem promissoras num sentido de eu vou colocar riqueza, prosperidade, oportunidades, pelo menos no seu profissional e, como eu disse, né, na sua área financeira também. Por quê? O imperador é a figura, aqui eu tô falando bem literal, sabe? A ideia de o imperador é alguém que domina, que detém um império, né? E a gente tem aqui 2 cartas de ouros, do naipe de ouros, que é um naipe que fala de tudo que é material, da matéria, da materialidade, passando pelo profissional, passando pelo financeiro, passando pela prosperidade. Então, 3 cartas que me remetem a essa ideia. Então eu vou trazer aqui pelo menos a questão de me parece um ano promissor no sentido de oportunidades de trabalho, oportunidades de crescimento, de expansão. A gente começa com o imperador, a primeira carta que saiu, o rebelde. Ele, aqui, mais uma vez, olhando literalmente porque a carta traz de referência, a ideia de alguém que se rebela contra algo, alguém que se liberta das correntes que prendem, alguém que expande, alguém que cresce, que se desenvolve, que vai adiante, que conquista aquilo que quer. Essa é a energia que o imperador está trazendo aqui para mim. Como eu disse, a gente está aqui olhando as oportunidades, as coisas positivas. O imperador, eu vou falar um pouquinho sobre o lado sombra dele. Ele traz um certo autoritarismo no seu lado sombra, um certo controle, alguém controlador. Então, me ocorreu de falar isso. E eu te deixo aqui, a gente vai tirar na sequência agora 3 cartas também para os seus desafios do ano. Mas eu já deixo isso aqui como um breve alerta, como talvez algo para se manter atento, para não ser alguém controlador em excesso, no sentido de você visualiza algo. O imperador, ele pode ser considerado um visionário também, alguém que vislumbra, porque ele é representado, é associado bastante ao signo de Áries.
Áries é Marte, né? É regido por Marte. Então, é alguém que tem estratégia de guerra, de ataque, de ir em busca daquilo que quer. Áries, né, é um signo considerado impulsivo. O fogo, né, é um elemento que pode levar para essa tendência da impulsividade, mas eu vejo aqui, nesse sentido, eu trago ele como algo positivo, o elemento, né, o fogo, como essa ideia de... o imperador, melhor dizendo, com essa ideia de alguém que planeja, controle, né, a ideia do controle, da estratégia, planejamento e muita assertividade, muita direção, muito senso de direção, senso daquilo que eu quero, daquilo que eu vou conquistar. Eu visualizo e eu foco e vou em busca e só paro quando consigo. O imperador tá brilhando. O imperador tem muito dessa energia. Então isso é extremamente positivo, no sentido de, se você absorver, ancorar essa energia desse imperador na sua vida profissional, você conquista aquilo que você quer. Como eu falei, a gente tem 3 cartas que remetem à prosperidade, a ideia de prosperidade, a ideia de você alcançando os seus objetivos. Então, é bastante promissor. Mas tem esse lado levemente que precisa só de uma atenção. A segunda carta que a gente tem é Momento a Momento, 2 de ouros. Essa carta, tradicionalmente, falar um pouquinho dela, o que normalmente vem de imagem é bem diferente disso aqui. E tradicionalmente ela é uma carta associada a algo como escolha, uma necessidade de fazer uma escolha. Você escolhe o caminho que você quer seguir. E a gente tem um tanto disso aqui, né? Essa figura que tá descendo, tá caminhando aqui, dando um passo depois do outro. A ideia de momento a momento. Um passo de cada vez. Então, eu posso começar por aí falando dessa carta disso, né? De você aqui, ela representar pra você, em primeiro lugar, você conseguindo, com todo esse poder, com toda essa força do imperador, conseguindo dar os passos que você precisa, os passos necessários para você chegar no seu objetivo. Quando você planejou, você visualizou o plano de ação, você só faz, você só vai um passo atrás do outro, sem perder o foco. Essa carta traz isso. E aí, levando também para esse outro lado de questão de duas outras coisas, né? A primeira é isso de você precisar fazer escolhas. E eu diria que, na verdade, aqui ela tá falando pra mim sobre você bancar as suas escolhas. Eu decidi ir por esse caminho. Pode ser que alguém esteja me falando que tá errado, que é melhor fazer de um outro jeito, mas eu acredito do fundo do meu coração que eu preciso fazer desse jeito. Então eu vou fazer desse jeito. E eu dou os passos que eu preciso dar. Isso aqui representa, essa carta representa isso também. A união dessas duas cartas, né, do imperador com essa. Então é você honrando, bancando as suas escolhas e fazendo escolhas acertadas. Escolhas, eu vejo como algo positivo também, né? Você conseguindo, tendo discernimento, tendo clareza mental para fazer as escolhas certas, aquelas que vão te trazer os melhores resultados. E a terceira coisa que essa carta traz é, na verdade, eu diria que um pedido. Assim como o imperador fala um pouco, né, sobre você prestar atenção para não ser controlador, não querer só que os resultados sejam o que você quer, sem se abrir, sem ser flexível, para se abrir para a possibilidade de resultados ainda melhores que você não considerou. Aqui, o que essa carta também traz de alerta é sobre você viver o momento presente. Por quê? Eu conecto muito com a desaceleração, o Cavaleiro de Ouros. Esse cavaleiro, ele chega onde ele quer. Não existe não chegar. Ele é o cavaleiro mais sólido que tem, né? É o cavaleiro de terra. Então ele vai até onde ele quer. Ele só para quando ele conquista aquilo que ele quer. Mas
Ele aqui é representado por essa tartaruga. É um animal que tem muita sabedoria, é um animal associado, você pode inclusive estar me vindo aqui de falar, se você sentir, né, de pesquisar sobre o animal de poder da tartaruga, né, o que é, as características, é associado à sabedoria, a um conhecimento que você vai adquirindo ao longo da vida, com as suas experiências, lentamente. É um animal que vive muito tempo, né? Então ele se torna alguém muito sábio. Essa é a ideia da energia da tartaruga. Então, juntando, como eu estava dizendo, você viveu o momento presente. Estar presente, estar conectado no aqui e agora, sentindo, vivenciando cada momento, sem pressa, sem querer acelerar os resultados, porque eles vão vir. Você não precisa acelerar. Você pode viver e experienciar, vivenciar o momento presente, aproveitando. E isso me traz essas duas cartas me trazem essa ideia como uma oportunidade para você. Mas é algo aqui que eu acredito que você vai precisar querer fazer. E de fato se propor a fazer isso na sua vida. Sair daquele ritmo acelerado, ir mais devagar, pisar um pouco no freio e ir fazendo o que for preciso, com muita calma, com muita paciência, com muita atenção, com muito cuidado, se dedicando àquele momento, àquela experiência, se dedicando a fazer o melhor que você puder, sem pressa. Isso aqui é o principal para você esse ano de 2022, sem pressa. Porque você vai chegar onde você quer, você vai alcançar esse objetivo, seja ele qual for, seja do tamanho que for. Só que se você apressar as coisas, tentar apressar as coisas, e principalmente se agredir naquele sentido de se sobrecarregar de tudo, de trabalho, porque acha que precisa ser desse jeito, acha que precisa fazer assim, com pressa, afobadamente, para chegar em algum lugar, quanto mais você tentar fazer desse jeito, menos você vai conseguir. Aqui o segredo para você é exatamente seguir o que essa carta traz para você, o que esse cavaleiro. Ser como esse cavaleiro, que assim você conquista exatamente como ele é alguém que conquista sempre aquilo que quer. Chega onde quer. Bom, a gente vai agora falei bastante, a gente vai agora para os seus desafios de 2022 na área profissional. E assim, isso que eu já falei até aqui também se coloca como desafio. Eu vejo muito isso. Porque vivemos num mundo de aceleração, né? Em que tudo precisa ser para ontem. Então, eu acredito que para muitas pessoas seja um desafio você ter essa calma, essa paciência que está sendo apresentada aqui para você. Caíram muitas cartas, eu vou aceitar as duas primeiras. Não vou. Vão ser todas elas. Eram 4, eram 3. Uma delas é o chakra do coração. E aí, de qualquer jeito, eu iria tirar uma outra carta. Então, eu vou aceitar essa carta que saiu. Que é a paciência. A temperança. A temperança, a carta da paciência. Como eu já falei bastante coisa, já tô em 14 minutos, eu já falei sobre essa carta. Tudo que eu acabei de falar sobre o ir com calma, essa carta aqui tá te dizendo, só confirmando o que eu acabei de falar. Esse é um dos seus desafios em 2022. Ir com calma. Ouvir o seu coração, porque eu ia colocar, né, juntas, essa aqui não é nenhum arcano do tarô, é só uma referência a um dos 7 chakras. Então, eu associaria as duas, colocaria aqui uma junto da outra. Então, o que essa carta traz, o que o chakra, a indicação, né, do chakra cardíaco traz, do chakra do coração traz, é ouvir seu coração. Tirar um tempo, em primeiro lugar, ouvir seu coração, ouvir essa voz que vem daqui e não daqui. Mas em segundo lugar,
que essa carta também traz é essa união aqui. Com calma, com você indo devagar, né? Esse processo mais lento, para que você tenha tempo suficiente e tempo de qualidade para você fazer as curas emocionais necessárias. Porque aqui a temperança, ela também fala de equilíbrio. Quanto mais você abrir espaço na sua agenda, na sua agenda profissional, na sua agenda de vida, para fazer curas, para se permitir passar por esses processos de curas emocionais, mais você fica em equilíbrio interior. Quanto mais em equilíbrio, mais você tem clareza de pensamento, mais você tem tranquilidade para agir, para dar esses passos que a gente viu aqui, né, no 2. E criar essas estratégias do imperador que eu falei. Você precisa de equilíbrio. Uma pessoa desestabilizada, desequilibrada emocionalmente, é como se ela estivesse num tanque com um turbilhão de água acontecendo. E a pessoa ali se debatendo. A imagem que me vem como exemplo é essa. Uma pessoa se debatendo no meio de um turbilhão de água. Ela gasta muita energia e ela não consegue sair dali, fazer um movimento de fato que ajuda ela a sair daquele lugar. Ao passo que, se ela se tranquilizar, parar de se debater, deixar a água se acalmar, a água, né, nossas emoções, inclusive, deixa a água se acalmar, para você, com muito menos gasto energético, conseguir fluir, nadar para sair dali. Essa é a imagem que eu deixo para você. A outra carta que a gente tem, tô indo aqui. Vou aproveitar, como volto a dizer, já falei bastante. Isso tudo que eu acabei de falar. A primeira carta que saiu foi perdas emocionais. 5 de copas. Exatamente isso que eu acabei de dizer. Copas, né? Uma carta que fala desse campo emocional. Fala sobre situações de perda, né? Em que talvez você possa vir a, ou que você já traz do passado e tá ainda reverberando no presente e vai continuar influenciando a sua vida, ou situações que vão vir a acontecer ao longo do ano que tendem a trazer essa desestabilização emocional. E é aqui que você tem que prestar atenção, por tudo isso que eu acabei de falar, né? Para trazer de volta o equilíbrio, se reequilibrar. E a terceira carta, que foi a segunda, na verdade, a Imperatriz. E olha que curioso, a gente tem aqui o Imperador e a Imperatriz, um casal de poder. E eu vejo isso, em primeiro lugar, como uma referência ao que eu acabei de falar sobre equilíbrio ainda. Por quê? A gente tem o masculino e o feminino. A referência às energias, às dimensões do masculino e do feminino. Você precisa equilibrar. A gente recebeu aqui, né? Uma no lugar das oportunidades e a outra no lugar dos desafios. Então, um dos seus desafios é se equilibrar energeticamente, emocionalmente e energeticamente. E equilibrar as suas energias feminina e masculina. Falei já em vários vídeos aqui do canal sobre isso. O masculino, essa ideia, essa energia que faz a gente agir na vida. E o feminino é a energia da contemplação, da pausa, da intuição, os ciclos, né? Pensar no que seria o ciclo feminino, a lua, o feminino, a lua, como a ideia de ciclo, em que precisa de um tempo de pausa, é preciso um tempo de minguação até chegar na lua nova, para que a energia se renove e se transforme. Então isso tudo faz parte aqui dos seus desafios. Se permitir, eu diria que ser cíclica para algumas pessoas, mas se permitir viver os ciclos das coisas, viver o ciclo da vida, viver o ano como um ciclo, entendendo que tudo precisa de um início, de um meio, de uma construção e de uma finalização. E a pausa é tão importante quanto a ação.
Além disso, criatividade é uma outra palavra que me ocorre. Um dos seus desafios, né? Você trabalhar a sua criatividade, você colocar a sua criatividade em qualquer coisa que você se proponha a fazer. Porque assim é como se você fosse um campo fértil. Fertilidade aqui, né? Você é um campo fértil, que você pode gerar muitas ideias, gerar muito resultado, gerar novidades para o mundo, né? Inovar. Ser uma pessoa inovadora, era essa palavra que eu estava buscando. Ser uma pessoa inovadora quando você se permite, quando você se liberta das caixinhas, das amarras, das correntes, das limitações internas e externas, e você se permite criar, ser criadora e não só criatura. Então isso faz parte do seu desafio também, você abraçar, trazer para a sua vida a energia da fertilidade. E agora, eu esqueci de pegar um deck que eu tô usando, que eu usei nas outras leituras. Eu vou pausar o vídeo para pegar ele. Mas eu vou tirar aqui uma energia. O shapeshifter é alguém que muda de forma. É o arquétipo ou o guardião que saiu aqui desse oráculo que eu tô trazendo em todos os signos. Se transforme e revele os seus dons, os seus presentes, os seus poderes. Você se aproveitar dessa energia, dessa ideia, para se fortalecer e revelar para o mundo os seus poderes, usar isso a seu favor e a favor do mundo, como eu acabei de falar. Você tem o potencial para ser uma pessoa inovadora, ter ideias diferentes, soluções diferentes para problemas, e é usar isso de fato. Eu vou pegar o outro deck. Pronto. Com uma frase, pra gente finalizar aqui. Fez uma ordem diferente, mas uma frase como um conselho para complementar a sua leitura. Expanda a sua zona de conforto. Volto a dizer, para mim é uma frase aqui que tá falando sobre isso que eu acabei de falar também, sobre inovações. Eu falei sobre o seu poder visionário, né, de ver além, ver adiante, criar um plano, e isso aqui fala sobre isso, essa frase fala sobre isso também, para que você expanda, para que você cresça. Essas são as suas oportunidades, como eu falei no início da leitura, as oportunidades para o ano de criar coisas, de alcançar objetivos que você venha a ter, nesse sentido de crescer, de expandir, de ir além. E é isso que eu tenho para você de Libra. Vou finalizar sua leitura aqui. Muito obrigada por me permitir trazer essa mensagem até você. Te convido mais uma vez a assistir os 2 outros vídeos que eu já publiquei para o ano de 2022, para o seu signo. Se você quiser uma leitura particular, tem o meu contato também na descrição do vídeo. E eu espero te ver no ano que vem com novos vídeos. Lembra de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder quando eu vir a lançar os vídeos aí de 2022. Eu espero te ver lá. Até!